Galera, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Aqui quem vos fala é o Hélio Santana e eu gostaria de, antes de começar aí a falar, gostaria de dar um abraço a todos, né? São 2 semanas que eu estou com o canal e eu já tenho cerca de 120 inscritos no canal. Eu queria muito agradecer a vocês que se inscreveram no meu canal e que continuem assim, tá? Me seguindo, ouvindo as ideias que eu tenho sobre todo esse arcabouço mentiroso e fraudulento que são as religiões, né? Galera, hoje é o seguinte, hoje o tema do vídeo vai ser até de algo que aconteceu ontem, né? Eu ontem no meu Facebook e tal, conversando lá com um crentelho, e eu fui falar a respeito de uma criança, né? Porque todo cristão, por ele não usar a mente, por ele não usar o raciocínio e a lógica, ele acha que toda criança que quando morre, né, ela vai direto para o céu. E não é assim. Segundo a própria crença deles, não. Segundo a própria crença cristã, segundo a crença judaica cristã, toda criança, sem exceção de nenhuma, toda criança que morre, ela não vai para isso. Não tem como ela ir para isso. Não tem como, porque é dito na própria mitologia que todos, sem exceção, todos nós herdamos, né, o pecado. E uma criança, quando ela nasce, ela já nasce pecadora, né? E o pecado não entra lá no céu da mitologia cristã. Então, se você é cristão, se você é evangélico, se você é católico, se você é testemunho de Jeová, não sei a tua crença. Mas se você é cristão e você agora está assistindo esse vídeo, né, você deveria pegar a Bíblia, né, passo a passo, estudar, pesquisar a Bíblia, para você ver que eu tenho toda a razão de estar falando isso. Então, se você é cristão, né, e teve a infelicidade de ter um filho, aí ele morreu ali, ainda criança, né, ainda sem ter a noção de Jesus, ainda sem ter a noção da existência de um Deus, tu pode ter certeza, tá? Se você tiver certo e se Deus realmente existir, teu filho está no inferno. É cristão. E não vem me culpar não, eu não tenho culpa. Quem acredita nisso é você. Então, se você quiser que o teu filho não esteja no inferno, você tem que torcer muito para você estar errado e eu estar certo. Tá? Você tem que torcer muito para esse Deus aí não existir porcaria nenhuma mesmo. Tá? E você está totalmente errado. E os ateus sim é que estão com toda a certeza absoluta do mundo. Porque caso eu esteja errado e você esteja certo, seu filho vai para o inferno sim. Porque ele nasce herdando o pecado. E o pecado não entra no céu. Tá? Isso discorreu ontem. Vou até colocar aqui. Eu fiz questão de printar a conversa e para mostrar para vocês. Onde chega a ignorância da pessoa, né? Por ela achar realmente que essa mitologia é verdadeira, que Jesus existiu, que Jesus é o verdadeiro Deus, e blá, 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 e blá, blá, blá. Eu fiz questão de printar e eu vou comentar aqui para vocês, tá? Eu perguntei aqui pro infeliz aqui, ontem, como é que ele pode adorar um Deus, né, que está lá na Bíblia, um Deus que toda hora está matando crianças, né? Segundo a Bíblia, esse Deus aí, ele matou até o filho de Davi. Uma criança de apenas 7 dias. Olha só, ele matou uma criança de 7 dias. Por causa do erro do pai, por causa do erro de Davi, né? Davi foi lá, meteu lá em Betsabá, não é assim que a história fala? E esse Deus filho da puta, em vez dele acertar a conta com Davi, né? Já que ele acha que isso foi um erro, que Davi não deveria ter enrabado lá Betsabá, cara, esse Deus filho da puta, ele foi colocar a culpa numa criança. Que matou uma criança de 7 dias. Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou inventando, está na Bíblia. Tá? Agora, se você não quiser acreditar nisso, então tu não deve acreditar na Bíblia. Né? Ou então tu é um puta do hipócrita que fica escolhendo o versículozinho. Esse versículo bonitinho aqui, que Jesus loirinho, eu vou acreditar. Esse aqui que Deus mata Davi? Não, esse aqui deve estar errado. Não, cara, tu é hipócrita pra caralho se tu pensar isso, man. Isso é brincadeira. Ou você tem que acreditar na Bíblia inteira, ou então você tem que descartá-la e cair na real que o livro, a Bíblia, ela não passa de um livro mitológico. Aí fica contigo mesmo. Mas vamos lá. Aí quando eu fui perguntar isso para ele, né, como é que ele pode adorar um Deus que mata a criança? Olha o que ele me respondeu, gente. Por isso que eu falo, cara, crente, as desculpas desses crentes, a própria Bíblia não dá respaldo para as desculpas desses crentes. Olha a idiotice que ele me respondeu.
Ele me respondendo agora, abre aspas. Sim, Deus manda matar até bebês. Então ele admitiu, né, que Deus manda matar bebês. E que sortudos são estes bebês. Olha só, ele falou que sortudos são esses bebês, livres do sofrimento da vida e ganhadores da vida eterna. Olha só, ele está me falando aqui que quando Deus vai lá e mata uma criança, essa criança ela é sortuda. Porque ela não vai passar pelo sofrimento da terra, né, pelo sofrimento que os humanos passam, e que ela já vai direto para o paraíso, ela vai padecer lá com Deus no paraíso. Olha só a ignorância. Se isso fosse verdade, o que ele estaria me provando? Que esse Deus, caso existisse, é um Deus que faz acepção de pessoas, né? Ele escolhe, bom, essas criancinhas aqui eu vou matar e vou trazer para mim. Essas outras criancinhas aqui eu quero que se foda, né? Eu vou deixar elas se foderem a vida inteira aí. Ah, e se elas resolverem não me amar e não me adorar, elas vão ir para o inferno também. Agora essas daqui não, essas daqui eu já separei. Isso é acepção de pessoas. Ou seja, para você defender uma mitologia, você vai estar sempre caindo em contradição com outro versículo. Porque se você falar para mim que isso aqui é uma desculpa plausível, isso para mim é uma desculpa plausível, né? Deus foi lá, separou umas crianças, matou essas crianças, né? Mas só para elas irem direto para a vida eterna. Mentira! Além disso caracterizar acepção de pessoas, isso cairia num problema muito sério, do qual a própria mitologia afirma categoricamente que todos nós, sem exceção, herdamos o pecado, ou então essa criança é pecadora. Como que ele vai pegar um ser pecador e levar para o céu, levar para o paraíso? Se a própria mitologia fala que no paraíso não pode entrar o pecado. Esse é um puta dilema que vocês, cristãos, vocês tentam resolver, mas vocês não conseguem. Sabe por que vocês não conseguem? Porque vocês acreditam num livro muito mal elaborado. Tá? Esse livro foi muito mal elaborado. Ele só engana realmente idiotas, só enganam trouxas. Pessoas muito que não usam nem 1% do seu cérebro. Uma pessoa que consegue usar pelo menos 1% do seu cérebro, ela é incapaz de acreditar num livro desse. Tão imoral, tão irracional, tão eloquente, tão... Nossa, cara. Aí eu respondi para ele, né? Cristãos realmente vivem de desculpas esfarrapadas e idiotas. A própria Bíblia afirma categoricamente que todos nascemos pecadores. Ou seja, segundo a mitologia judaica cristã, toda criança nasce pecadora, pois carregamos o pecado original. Não tem como você sair disso, não tem como. Logo, nenhuma criança, caso morresse, poderia entrar em tal paraíso, porque o pecado não pode entrar em tal paraíso. E todos nós, quando nascemos, já herdamos o tal do pecado. Logo, os crentes da mitologia judaica cristã devem criar mentiras confortantes para tentarem dar desculpas idiotas para se livrar desse problema. Se vier com a desculpa da qual toda criança ao morrer vai para o paraíso, terão que admitir então que não herdamos pecado algum. Né? Nascemos sem pecado. E se não herdamos nenhum pecado, não precisamos do perdão. Vocês estão entendendo? Olha o dilema que é tentar defender esse livro. Olha o dilema que é tentar defender esse livro. Sem contar que seria um Deus seletivo. Caso matasse algumas crianças, dando a essas um passaporte direto ao paraíso, enquanto deixasse outras crianças virarem adultas, podendo assim terem o azar de irem para o inferno, né? Por de repente adorar um Deus errado, ser de uma outra crença, ser homossexual, ser ateu, não é mesmo, cristãos? Seria um Deus que faria acepção de pessoas caso tomasse tais atitudes. Ou seja, não existe desculpa plausível para defender essas incoerências bíblicas. Não existe. Aí ele, né, o cristão, né, tentando, né, dar uma justificativa, ele caga mais ainda. Olha o que ele fala. Hélio, pois é, todos herdam em sua natureza. Então ele admite, né, ele admite. Todos herdam em sua natureza, pois nascemos num mundo caído. Você só se esquece. Olha o que ele está tentando colocar. Você só se esquece que Deus é soberano para perdoar quem ele quiser. Olha só, ele acha que isso é desculpa. Não é desculpa, idiota. É desculpa para um crente que nem você, idiota, também. Sabe por quê? Porque, olha só, se Deus é soberano, se Deus existisse e fosse soberano, e ele perdoasse só quem ele quisesse, não precisaria toda essa parnafalhada toda de um tal de Jesus morrer por mim. Por quê? Porque eu sou cristão.
Se ele só vai perdoar quem ele quiser, independente de eu ser cristão ou não, então não precisa eu ser cristão. Não precisa, então, ter mandado lá o tal do Jesus, lá da mitologia cristã, ter morrido na cruz. Isso aí, então, é irrelevante. Se ele só perdoa quem ele quer, ele perdoa quem ele quer e acabou. Então, é irrelevante eu ser cristão ou não. Então, olha só, olha o nível de desculpa que esses crentes arrumam, né? Eles acham que estão abafando com esse tipo de desculpas, né? Ou seja, eles só se enganam a si próprios e enganam também ovelhinhas, as pessoas que contêm o diminuto cérebro que eles também contêm, né? Então, continuando aqui, aí ele vem falar isso depois, você só se esqueceu que Deus é soberano para perdoar quem ele quiser, que vale bolu faz isso. Aí ele comenta aqui, Isaías é um exemplo claro de um pecador que foi levado até a presença de Deus. E lá teve seus pecados purificados. Olha isso, cara. Isaías, a mitologia aqui do Isaías já é um adulto. Não é uma criancinha. Eu estou falando de crianças. Ele já vem com um papo que não tem nada a ver. Ele vem querer comparar Isaías. Isaías já era adulto. Né? Um adulto já tem conhecimento sobre todas as mitologias que existem. Um adulto tem conhecimento dos deuses. Ele cresce ali e o pai dele está falando lá, vai com Deus. Vai tomar no cu, mas vai com Deus. Vai se fuder, mas vai com Deus. Ele está ouvindo toda hora as pessoas falando para ele, vai com Deus. Olha, não sei o que lá, só Deus na casa. Ele cresce naquela cultura que ele está ouvindo isso. Então ele tem essa ideia de Deus. Né? Agora, uma criança não tem ideia de Deus. E segundo a própria mitologia, essa criança, se tiver, olha só, essa criança, se tiver o azar de morrer sem ter uma idade adequada, né, para ter a noção dessas coisas, para ela poder optar, escolher Jesus ou não, ela tá fodida. Cristão, e não adianta você vir falar um monte de merda aqui, porque não é verdade. Pelo menos a Bíblia não vai te dar respaldo para suas desculpas, tá? E eu vou explicar por que a Bíblia não vai te dar respaldo para isso. Aí ele vem falar de Isaías aqui, que não tem nada a ver, tá? Aí ele continua aqui, e teve seus pecados, Deus condena crianças de colo ao inferno. Ele fala assim, também é ingenuidade sua achar que Deus condenaria crianças de colo ao inferno, porque ele é um Deus de misericórdia. Se ele fosse um Deus de misericórdia, ele não ia matar crianças, então ele já está caindo em contradição, né? Aí ele fala aqui, haja vista que essas crianças não teriam oportunidade de serem salvas. Sim, elas não têm mesmo, na tua mitologia elas não tem jeito, não tem como. Mas é a tua mitologia que está falando isso para tu. Então, se tu acha imoral, sai dessa mitologia, porque essa tua crença, ela afirma categoricamente isso, que toda criança, sim, vai para o inferno, porque todos herdamos o pecado e o pecado não entra no céu. Aí ele fala aqui, vale lembrar que a salvação não veio por meio de obras. Olha a merda que ele veio falar. Mas pela graça. Ele só se esqueceu que essa graça aí é mediante a tua fé. Olha só. Para tu ver como ele é calhorda. Ele quer falar só um pouquinho, né? Que é pela graça. Mas ele esquece que é pela fé, que é pela graça, mediante a fé. Uma criança não tem fé, então não adianta. Não vai para o céu, não tem como. Aí ele fala aqui, sua afirmação é o mesmo que dizer que todos os mais de 50 milhões de abortos que são realizados todos os anos estão, então, todos indo para o inferno. Sim, sim. Segundo a tua crença, sim, ô retardado. É a tua crença que está mandando essas crianças aí para o inferno, não é eu. Eu não estou mandando criança para o inferno. Eu não acredito em inferno. Eu não acredito no deusinho de merda que você acredita. Eu não acredito na crença imoral e insana da qual você acredita. É a tua crença que está falando que todo bebê que morre vai para o inferno. É a tua crença, babaca. Aí eu tive que responder para ele o seguinte. Não vou citar o nome do cidadão aqui, né? Eu respondi para ele o seguinte, se você já herda o pecado original, obviamente toda criança já nasce com tal pecado. Logo, caso essa merda toda fosse real, todas as crianças ao morrerem, sim, sem conhecer tal ideia para poder aderir a tal ideia, ou não aderir a tal ideia, iria diretamente para o inferno, pois não tiveram a chance de crescerem e escolherem crer nesse deusinho de merda ou não. Sim, eu coloco o deusinho de merda. Thor também para mim é um deus de merda, Afrodite é uma deusa de merda, qualquer deus é um deus de merda. Isso não é ofender deus algum, chamar o Thor de merda, são seres mitológicos. Depois você veio com a desculpa de outro personagem fictício, Isaías. Segundo tal mitologia, Isaías já era adulto quando isso ocorreu, então você está confundindo totalmente as coisas. Não tinha noção nenhuma de livre-arbítrio e poderia escolher aceitar. Ele já tinha, né? Um adulto tem noção de livre-arbítrio. Ele pode aceitar tal ideia ou não. Criança não tem noção de livre-arbítrio, não tem noção de nada.
Ela não pode escolher sim ou não. Então, se tiver o azar, né, de nascer ali pecadora, porque todos herdamos, vai direto para o inferno, não tem como. E isso para ele, que dizer que tal Deus é soberano não ajuda o problema, só piora. Pois ser soberano é uma coisa, ser justo é outro, né? A gente tem várias pessoas aí, até na própria terra mesmo, aí, líderes, né? São pessoas que se acham soberanas. E daí? Elas serem soberanas é uma coisa, agora ser justa é uma coisa totalmente ao contrário de ser soberano. E esse Deusinho aqui da Bíblia, dentro da Bíblia, ele só se mostra soberano. Mas ele nunca se mostra um Deus justo. Não adianta. Isso aqui de Gênesis e Apocalipse, se for, né, vasculhar aí toda a Bíblia, não tem justiça nenhuma aqui desse Deus aqui. Só de você adorar um ser assassino, ciumento e vingativo, você já é um cara imoral já. Mesmo se tal Deus existisse e você continuasse o adorando, você só é um imoral que adora um ser assassino. Que se né, esse Deus aqui, ele se autodenomina ciumento e vingativo. Está lá em Gênesis, não sei o que estou falando, né? Não adorai outros deuses, adorai só a mim, porque eu sou um Deus, o quê? Ciumento e vingativo. Então, é a própria Bíblia que está falando, cara, não sou eu. E nós temos aqui até dentro do arcabouço bíblico mesmo, né, dando respaldo ao que eu estou falando. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Salmo 51:5. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Está aqui Romanos capítulo 5, versículo 2. Tem mais coisas aqui. Vamos ler aqui mais coisas aqui. João, capítulo 3, versículo 3, afirma categoricamente aqui. Porque Deus, né, amou tanto a humanidade, né, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo que crer, não padeça, mas tenha vida eterna. Ou seja, só para quem crê em Jesus vai ter a vida eterna. Uma criança crê em Jesus? Uma criança quando morre lá, indiferente de ter um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, uma criança crê em Jesus? Não crê em Jesus. E segundo a tua merda da tua mitologia que tu acredita, essa criança ela já nasce num pecado. Então ela não vai para o céu, ela é pecadora. Lembram-se, ó, pecado não entra no céu, pecado não entra no céu, pecado não entra no céu. Crianças nascem pecadoras, crianças nascem pecadoras, crianças nascem pecadoras. Não tem como, cara, não tem como. O coração, isso aqui tudo é bíblico, o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância. Está lá em Gênesis, cara. Quando nascemos de nossa mãe, nascemos em Adão. Por isso Jesus veio para nos salvar da nossa velha natureza e Adão e nos oferecer a nova vida nele, com a sua natureza nele. Ou seja, se o teu filho lá não conhece essa natureza, que é Jesus, não tem como. Não tem como. Não tem como ele ir para o céu. Ele vai para o inferno. E quem acredita nisso é vocês. Vocês estão acreditando que o filho de vocês aí vão direto para o inferno. Não tem como nem vocês quererem falar que não, ele não é bem assim, não. A Bíblia está falando. É a Bíblia que fala, não sou eu. Então não tem como vocês defenderem isso aqui. É um absurdo vocês ainda quererem achar que isso aqui pode ser defendido. E ainda fala aqui, João capítulo 3, versículo 16. Ó. Quem nele crê não é condenado. Está escrito, não tem como. Está aqui, ó. João 3, versículo 16 até o 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Está escrito, cara. Não sou eu que estou falando. É a própria Bíblia. Tem mais aqui, ó. Deixa eu procurar aqui, mais versículos aqui. Tá? Isso aqui eu pego até de sites. Os próprios sites cristãos mesmo afirmam isso aqui, ó. Nós não nos tornamos pecadores. Ou seja, a gente não se torna pecador. Né? Nascemos pecadores em Adão. Ninguém ensina uma criança a pecar. Ela peca porque nasceu pecadora, descendente de Adão. A mensagem central do Evangelho é Jesus, pois nele Deus revelou sua graça salvadora para naquele que acreditar em Jesus seja salvo.
Aqui mesmo está falando, os próprios sites cristãos afirmam aqui, ó, nós não nos tornamos pecadores, nascemos pecadores. Os próprios sites cristãos aqui, eles afirmam realmente que realmente todos nós nascemos pecadores. Uma criança nasce pecadora, ô idiota. Tu nunca parou pra prestar nisso, não? Tu nunca prestou atenção nisso? Tu não raciocina, né? É verdade. Se você raciocinasse, você não seria cristão. Criança, ao morrer, segundo essa mitologia aqui, ó, ela vai direto pro inferno. Aqui, ó, você pode abrir lá o seu livro lá, Salmos, capítulo 51, versículo 5. Aqui é o... Por isso, Davi diz, olha isso, sei que sou pecador desde que eu nasci. Davi está falando aqui, ó, segundo a Bíblia aqui, o suposto Davi está falando que ele sabe que ele é pecador desde quando ele nasceu. Desde que me concebeu minha mãe. É a Bíblia que fala. Você já é pecador quando você nasce. Se você morrer pecador, você vai para o inferno. Não tem como você fugir disso. Todos nós pecamos porque somos pecadores por natureza. Herdamos essa natureza de Adão, o primeiro homem. Por meio dele veio a nascer toda a humanidade e herdam esse pecado. O homem é universalmente corrupto e isso vem desde a sua natureza, entregada pelo pecado. Ou seja, uma criança quando morre, ela vai para o céu, cristão? Seja sincero, para de ser hipócrita. Segundo a Bíblia aqui, ó, ela vai para o céu? Ela não vai para o céu, cristão. Ela não vai, não tem como. Segundo a tua mitologia de merda, se tu teve aí o azar aí, né, de ter um filho aí, né, tomara que eu não desejo isso para ninguém, de coração. Mas se você teve a infelicidade aí de ter tido um filho, e ele morreu aí antes de conhecer toda essa ideia, né, não sei com quantos dias, ou meses, ou anos seu filho morreu, mas segundo a tua própria crença, tu pode ter certeza, ele não vai para o paraíso não. Porque todos nós herdamos o pecado, né, nascemos pecadores. E se a gente não tiver essa ideia, né, que vem pra gente aí, da gente aceitar esse Jesus ou não, a gente não pode ir pro paraíso, pro céu lá de vocês, porque lá não entra pecado. E todos nós aqui, né, a própria Bíblia está falando, a criança já nasce pecadora. E o próprio livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, afirma categoricamente, aquele que crer e for batizado, todavia será salvo. Mas aquele que não crer e não for batizado, já é condenado. Ou seja, é o Hélio que está inventando isso? Não. É o teu livro imundo. Teu livro imundo que está falando aqui que se criancinhas nascerem aqui e não tiverem a sorte, né, de crescerem, ouvir a palavra, eles não vão poder participar do teu paraíso. Agora, crente, eu vou te falar, você é tão imoral, você é tão insano, você é tão filho da puta, sim, você é filho da puta, que você ainda prefere acreditar nessa mitologia de merda, mesmo sabendo que o teu filhinho, né, não vai poder conviver com você em tal paraíso. Sabe por quê? Porque vocês são as pessoas mais ambiciosas que existem no planeta Terra. Vocês são muito ambiciosos. Vocês não contentes com a realidade da vida, da qual somos carbono, e sim, vamos morrer um dia, vou morrer sim, amo minha esposa, amo meu filho, amo meu cachorrinho, amo minha família, mesmo sabendo que todos são carbonos, não existe almas na minha esposa, não existe espírito nem alma no meu filho, não existe nem alma nem espírito no meu cachorro, não existe, e isso proíbe de eu amá-los? Não proíbe, sabe por quê? A minha moral, ela me proíbe. Olha isso. A minha moral me proíbe de não amar meu semelhante só porque eles não possuem uma alma. A minha moral me proíbe. Eu sei que são carbonos como eu. E isso não tem nada a ver. Isso não proíbe com que eu os ame. Imoral é isso. Agora, vocês não possuem moral. Vocês possuem ambição. E essa ambição de vocês é tanta que vocês não se preocupam se um filho seu não for padecer nesse paraíso com vocês. Vocês estão cagando para isso. O que importa para você é você padecer no paraíso. Você é tão imoral, cristão, que você é capaz de adorar um ser
que se autodenomina assassino, ciumento, vingativo. Sabe para quê? Só para você ficar do lado dele ali, ó, chupando a bola dele. E seu ente querido que morreu? Foda-se, né, cristão? Você não se preocupa com a vida alheia. Você se preocupa só com a sua vida, né, cristão? Que exemplo de moral, né? Vocês mentiram por 2000 anos para as pessoas. Vocês chegaram a mentir, a igreja chegou a falar para as pessoas que os ateus eram pessoas corruptas, imorais, só que o mundo agora está vendo que não é assim, do contrário. O cristão, o ateu é o homem que ele não possui a imoralidade de adorar seres, de adorar personagens assassinos, ciumentos e vingativos. Os ateus não conseguem chegar nesse nível de imoralidade, cristãos, que vocês conseguem. Gente, eu vou ficar por aqui. Eu não quero fazer vídeos com mais de 30 minutos. Lá se vão 25 minutos aí de vídeo. Eu queria que vocês fizessem uma reflexão em tudo isso que eu falei, tá? Para isso eu deixo capítulos, versículos, tá lá. Leiam a Bíblia. Não sou eu não invento nada. Eu não invento nada. Tá? Tudo que eu falo é baseado na própria Bíblia. Tá? É a Bíblia de vocês. É a Bíblia de vocês, cristãos, que estão falando para vocês, ó, suas criancinhas se morrerem e não aceitarem Jesus, vão direto para o inferno, porque aqui não entra pecado, e essa criança é pecadora desde a hora que nasce. Gente, vou encerrar o vídeo, muito obrigado a todos, um abraço, desculpe meu semblante aqui, não tem como, né? Não ficar meio assim, sabendo que existem 2 bilhões de pessoas no mundo que aceitam essa estúpida ideia. De criancinhas irem padecer no inferno para sofrerem eternamente e interruptamente. Tá? Eu queria só reforçar, vocês que me seguem aí, compartilhem, tá? Compartilhem, faça com que essa informação ela consiga chegar ao maior número de pessoas possível, tá ok? Curtam o canal, comentem, tá? E um beijo a todos, um beijo mesmo, tá? Um abraço a todos que estão me ouvindo, tá bom? Beijão. Tchau.